E a gente começa a edição de hoje falando da Polícia Federal, que ouviu agora há pouco, o depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Também são ouvidos o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e vai ser ouvido o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino, sobre a tentativa de venda do Banco Master ao Banco Estatal de Brasília. Esses depoimentos poderiam acontecer à distância, mas os três decidiram ir pessoalmente à sede do Supremo Tribunal Federal. As declarações são colhidas por uma delegada da Polícia Federal. Então a gente já vai começar a edição de hoje do Tempo News indo direto para Brasília, conversar com a repórter Lara Alves, ela que tem mais informações sobre este assunto para a gente. Lara, quais as novidades, quais as informações que você tem sobre estes depoimentos de hoje para a gente, hein? Síria, as coisas estão um pouco paradas nesse momento. O gabinete do ministro Dias Toffoli tem passado poucas informações sobre esse processo de coleta dos depoimentos, mas o que a gente sabe com certeza neste momento, agora 19h04, é que já terminou o depoimento do banqueiro Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Ele foi o primeiro a depor. Esse depoimento começou pontualmente às 14h e durou mais ou menos entre 3 e 4 horas. A gente ainda não tem certeza da duração exata desse depoimento. Como você disse antes, quem fala agora com a delegada da Polícia Federal é o ex-presidente do Banco de Brasília, o Banco Estatal, Paulo Henrique Costa. Ainda está previsto para hoje o depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, mas ainda não se sabe se a delegada vai manter para hoje, dado o avançar da hora, ou se ela pode eventualmente remarcar para uma outra data. Um ponto bastante importante é que vocês vão se lembrar que o primeiro grande movimento desses depoimentos, na verdade, era uma definição sobre uma acariação que foi pedida, foi ordenada, na verdade, pelo ministro Dias Toffoli, que é o relator das ações ligadas a essa investigação, a esse inquérito entre o Banco Master e o BRB. Então, Dias Toffoli tinha pedido essa acariação. E o que significa essa acariação? É um momento em que os depoimentos são confrontados. Então, os depoentes são colocados numa mesma sala e as versões deles são confrontadas. Isso gerou bastante polêmica. A Procuradoria-Geral da República, inclusive, chegou a pedir pelo menos o adiamento dessa acariação, dizendo que não fazia sentido ter uma acariação sem que antes esses depoimentos fossem coletados. Então, o que aconteceu nesses últimos dias foi, de certa forma, um recuo do ministro Dias Toffoli para abrir espaço, portanto, para que esses depoimentos acontecessem antes da acariação. E o que o Supremo Tribunal Federal informou ontem e voltou a reiterar hoje é que caberá à delegada da Polícia Federal que conduz as oitivas decidir se, de fato, uma acariação entre os três será necessária ainda hoje ou, quem sabe, nos próximos dias. Então, neste momento, é isso que temos de informação. O depoimento que acontece agora é o do Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e é possível sim que seja adiado para outro dia o depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central. Um ponto importante também da gente tratar, Síria, é que o Ailton de Aquino Santos, que é o diretor do Banco Central, não é investigado nessa ação. A Procuradoria do Banco Central chegou a procurar o Supremo Tribunal Federal para pedir esclarecimentos sobre a necessidade de participação do Ailton de Aquino nessa acariação e também de um depoimento dele e em que condições ele seria ouvido pela Polícia Federal no Supremo Tribunal Federal. Esses esclarecimentos foram feitos pelo ministro Dias Toffoli, que expôs novamente que Ailton de Aquino não é investigado, mas deveria depor como alguém ali que acompanhou esse processo entre o Banco Master e o BRB. Um ponto importante é que esses depoimentos de hoje são acompanhados, além da delegada da Polícia Federal, que é quem conduz os procedimentos, esses depoimentos também são acompanhados por um representante do Ministério Público e por um juiz auxiliar do gabinete do ministro Dias Toffoli. E aí, Síria, só para a gente passar em relação a isso e a gente também relembrar o que aconteceu, vocês vão se lembrar que no mês de março deste ano, 2025, o Banco Master começou uma negociação
com o BRB, para que o BRB, então, adquirisse o Banco Master. Existia um interesse muito grande, e o que se diz aqui em Brasília é que a intenção pública inicial dessa aquisição é que o BRB tinha a intenção de se modernizar, e o Banco Master já atuava, já transitava melhor nesse mercado digital, nesse mercado financeiro digital. Mas o que acontece e que virou a grande suspeita, tanto do Banco Central, que vetou essa transação entre as duas instituições financeiras e que depois virou alvo da Polícia Federal, é que o Banco Master teria usado títulos de crédito falsos para negociar com o BRB. Então é sobre isso que se trata a investigação da Polícia Federal, que corre já no âmbito do Supremo Tribunal Federal com relatoria do ministro Dias Toffoli. Síria. Agora, Lara, em relação a esses depoimentos, então o do Vorcaro, como você bem explicou, já foi finalizado, né? Esse ponto que foi bastante discutido sobre as acareações, então a gente só vai ter uma definição sobre isso depois de serem ouvidos os três, portanto, né? Isso pode acontecer hoje, como pode não acontecer essa definição, é isso? Exatamente, Síria. O depoimento do Vorcaro foi muito longo, né? Pode ter durado ali entre 3 e 4 horas. Então, ele demorou bastante e só agora, no início da noite, é que de fato começou o depoimento do Paulo Henrique Costa. E aí a gente precisa se lembrar que não temos uma previsão de duração desse depoimento e ainda existe na fila o depoimento do diretor de fiscalização do Banco Central. Significa que a delegada só vai poder decidir se quer ou não uma acariação quando concluírem-se esses 3 depoimentos, o que pode acontecer hoje ou não. E aí vale lembrar, o Vorcaro, por exemplo, não mora em Brasília, ele chegou a Brasília às 11 da manhã. Então esse processo já tem se estendido durante algum tempo e a delegada pode decidir sim adiá-lo. A gente ainda não sabe qual é a tendência, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para ser concluído o depoimento do ex-presidente do BRB, mas tudo vai depender do andamento disso hoje, agora ao longo da noite, sabendo, portanto, então que a gente tem um depoimento ainda pendente e um depoimento acontecendo neste momento. Tá certo, Lara. A Lara que volta daqui a pouco com mais informações pra gente direto de Brasília. E depois, então, dessas oitivas, a Polícia Federal decide, né, se vai fazer essa acariação ou não. A determinação, ela foi feita, como a Lara bem explicou pra gente, pelo ministro Dias Toffoli, né, do Supremo Tribunal Federal, relator desse caso, apesar de parecer contrário, né, da PGR, que é a Procuradoria-Geral da República. E o procedimento ocorre no inquérito que apura suspeitas de fraude na tentativa de venda, portanto, do Banco Master ao BRB, o Banco Estatal lá de Brasília. E esse negócio, ele foi vetado pelo Banco Central. O Master acabou liquidado e no mesmo dia, portanto, Vorcaro chegou a ser preso em uma operação da Polícia Federal que resultou no afastamento de Paulo Costa. E no parecer, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ele considerou que a acareação nesta fase é prematura. Segundo ele, o Código de Processo Penal prevê a medida geralmente após interrogatório dos investigados, portanto. Até o momento, a Polícia Federal não colheu depoimentos de todos esses envolvidos na investigação. Dessa forma, portanto, não há divergências identificáveis em relação a outros depoimentos ou testemunhos, como apontado por Gonet. Mas, ao contrariá-lo, né, o Dias Toffoli disse já haver elementos que são suficientes aí para justificar o confronto de versões. Lembrando que nenhum integrante do Banco Central, como a Lara também destacou para a gente, é investigado nesse caso do Banco Master. Já o Conselho de Administração do BRB aprovou a compra de 58% do Master em março deste ano, mas essa operação acabou barrada pelo Banco Central em setembro por causa de uma série ali de supostas irregularidades que incluem a falta de liquidez do Master. A investigação da Polícia Federal e do Ministério Público apontou que, antes mesmo da formalização do negócio, o Master, portanto, teria forjado e vendido cerca de 12,2 bilhões de reais em carteiras de crédito consignado para o BRB. 6,7 bilhões em contratos falsos e 5,5 bilhões em prêmios. O valor que supostamente, né, a carteira valeria aí mais um bônus. Bom, e falando neste assunto, a Procuradoria-Geral da República arquivou, né, o pedido para investigar o ministro Alexandre de Moraes e a esposa dele, Viviane Barsi, no caso do Banco Master. A representação foi apresentada pelo advogado Enio Martins Murá. Ele alegou, portanto, que Moraes teria mantido interlocução
com o presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, em favor de interesses privados do Banco Master. O texto também cita que a esposa do ministro, a advogada Viviane Barsi de Moraes, né, ela teria contrato aí de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira. E de acordo com Gonê, não há elementos, portanto, que justifiquem aí a abertura dessa investigação criminal. Na decisão, Gonê diz ainda não haver indícios de crime e pede, inclusive, aí, que é o ponto questão de todo esse assunto, né, o arquivamento da representação contra Alexandre de Moraes. No despacho, o procurador-geral afirma que os fatos narrados não demonstram de forma concreta a prática de crime e também não indicam atuação irregular por parte do ministro do STF. Por isso, então, concluiu pelo arquivamento da representação. A gente vai conversar com um especialista sobre esse assunto, mas antes eu quero chamar você que a gente tem uma enquete aqui na nossa live. E a gente está falando exatamente sobre esse tema. Qual que é a sua opinião? O arquivamento do pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes e a esposa foi correto? O que você pensa sobre isso? Você é a favor ou contra? Vota aqui pra gente sim ou não, tá? E deixe aqui também, se você puder, no nosso chat aqui, a justificativa, né? Explique pra gente o porquê do seu voto. Agora sim, vamos conversar com o advogado criminalista Eduardo Milhomens, pra gente entender um pouco mais sobre esse tema. O Eduardo, que eu já agradeço por ter nos atendido mais uma vez, já dou as boas-vindas aqui nessa véspera de Ano Novo. Boa noite, seja bem-vindo, viu, Eduardo? Boa noite, eu sempre agradeço, sempre à disposição. Eduardo, a investigação aponta aí supostas irregularidades, né, incluindo carteiras de crédito consignado falsificadas, entre outros, né? Quais crimes podem ser caracterizados aí nesse contexto e quais são as possíveis penas previstas também? Bom, nós temos uma legislação especial para os que a gente chama de crimes contra o sistema financeiro. Todos esses crimes praticados por instituições financeiras, no caso, pelo banco e seus administradores, são crimes federais e eles são contra o sistema financeiro. Por que isso? Porque o sistema financeiro ele faz parte do nosso sistema global, que é da nossa sociedade. E esse sistema ele é preservado com algumas condutas para manter a rigidez desse sistema. O sistema ele tem que ser, ele é um sistema complexo, né, de créditos e recebimento de valores da população em geral, e por isso ele precisa de uma confiança extrema. E quem preza por isso? Exatamente o nosso Banco Central, que é o banco definido para esquematizar as condutas, relatar os fatos, e quando houver algum perigo para o sistema financeiro, administrativamente o Banco Central intervém. Além disso, existe também o Poder Judiciário, através dos crimes contra o sistema financeiro, também verificar através do Ministério Público Federal se esses crimes ocorreram ou não ocorreram. Agora, Eduardo, outro ponto aqui também, que a gente inclusive citou agora quando a gente estava explicando aí sobre esses depoimentos, é essa questão da acareação, né? O ministro Dias Toffoli, portanto, ele determinou essa acareação entre os 3 depoentes ali, mesmo com o parecer contrário aí da Procuradoria-Geral da República, né? Eu queria entender um pouco mais sobre isso, quando e por que essa acareação ela é considerada necessária nesse tipo de investigação, hein? Aqui temos 2 questões que estão fugindo do normal, da normalidade. Primeiro delas, a acareação, ela é prevista no Código de Processo Penal, ela é visivelmente uma necessidade e um meio de prova de investigação, e normalmente ela é realizada após haver confrontos entre versões. E, aparentemente, não houve confronto nenhum entre as versões, porque ainda não se foram ouvidas todas as pessoas. E outra coisa que chama atenção também, que o Código de Processo Penal fala que a autoridade policial vai requerer a acareação, mas ela nem precisa requerer para o Poder Judiciário, porque é um ato investigativo e quem é o presidente do inquérito policial é exatamente a autoridade policial, que no caso é o delegado de Polícia Federal. É dificilmente quando a gente tem uma acareação ocorrida pelo Judiciário ou pelo Ministério Público, é após a denúncia. Nesse momento, quem pede a acareação
é o delegado de polícia. Então, isso foi um pouco não ortodoxo, então, diferentemente do que acontece. E até eu acredito que tenha aí sim o ministro Toffoli, ter voltado atrás e falado, não, quem vai decidir sobre isso é a autoridade policial, que é como o Código de Processo Penal ele prevê. Pois é, e até o momento, Eduardo, nenhum integrante aí do Banco Central é investigado nesse caso, né? Qual que é o impacto disso na sua avaliação, aí na investigação e também na apuração de responsabilidades, hein? Bom, o Banco Central, os dirigentes do Banco Central, eles têm o poder de fiscalização. A gente está aqui trabalhando no sentido que se não houve fraude, se houve fraude, e se houve ou não houve uma intervenção do Banco Central indevida no Banco Master. Mas isso também vai gerar, talvez, uma questão que a gente nunca ocorreu uma questão desse tipo. Pode ocorrer? Pode. O STF é o competente para isso? Se estivermos tratando de o presidente do Banco Central que é qualificado como ministro, que ele tem o mesmo status do ministro, é o Supremo Tribunal Federal, que deve verificar se houve ali uma conduta ou não do presidente do Banco Central. Mas isso tudo tem uma questão de fundo que a gente não pode tirar ao longo, que foi uma conquista para o Brasil, dentro do sistema monetário mundial, a independência do Banco Central. A gente sempre preserva isso e sempre fala isso. Não só do presidente da República, mas de qualquer outro dos poderes, achacar o Banco Central não vai trazer nenhuma coisa boa para o Brasil em termos de sistema financeiro mundial. Eduardo, outro ponto é que o Banco Master acabou sendo liquidado aí pelo ex-presidente do BRB, né, que foi afastado. Eu queria entender como que essas medidas administrativas se relacionam com o andamento aí criminal dessa investigação. O banco, igual eu te falei, existem duas instâncias aqui. Quem faz a liquidação do banco, se houver alguma questão administrativa, alguma fraude administrativa, e o Banco Central, ele determina através de um procedimento administrativo técnico, e havendo essas fraudes, sendo possível a liquidação, o Banco Central, ele atua, e aí é o presidente do Banco Central, junto com o corpo técnico, que atua exatamente para quê? Para liquidar esse banco. Os bancos, a instituição financeira, eles não têm falência. Eles têm liquidação pelo Banco Central. Isso é um operador de proteção do sistema financeiro como um todo. Exatamente para aquela instituição, ela não traga prejuízo para o sistema. As instituições financeiras, elas são muito interligadas. E qualquer movimento ruim nesse mercado traz um prejuízo geral para o sistema. E por isso o Banco Central ele atua. Agora, se cabe ao judiciário, a gente vai ver isso agora, se cabe ao judiciário intervir contrariamente a essa norma técnica, aí a gente pode ter um problema exatamente nesse quesito de independência do Banco Central para essas situações. Eduardo, outro ponto que inclusive é tema da nossa enquete é que recentemente a PGR arquivou, né, o pedido para investigar aí o ministro Alexandre de Moraes e também a esposa dele. Como que na sua avaliação essa decisão pode influenciar a percepção pública sobre o caso e também a atuação do STF? Esse é um caso que a gente está passando por essa questão aqui no Brasil, infelizmente. Mais uma vez, os ministros do STF, por um ou por um outro lado, ficam no meio de um cabo de força, um cabo de guerra entre alguns entes federativos ou outros entes federativos. Isso acaba respingando na população como um todo, da visão que a população tem para aquele órgão. Então, quanto à legitimidade, isso é um problema sério. E até por isso, quando o Código de Processo Civil houve a modificação, a gente tinha nele uma proibição para que parentes de ministros, mesmo que não assinassem a procuração ou não assinassem as peças, não pudessem advogar naquele órgão, dentro daquele órgão. E essa norma,
na minha opinião, infelizmente, ela foi declarada por uma maioria diminuta do STF inconstitucional. E agora a gente vê esse questionamento agora retornando à pauta, não só no STF, mas também no STJ. Nós vemos essa pauta sendo retornada exatamente por causa dessa confiança com o magistrado. Querendo ou não, quando você trabalha com temas tão singulares dentro da República, você tem que tomar novos cuidados e maior proteção para que a sua imagem esteja simplesmente límpida, sem qualquer resquício que foi maculada por uma questão pessoal, o que traz para um prejuízo para a visão do STF como organismo, como órgão da República. E agora a gente está passando novamente por isso, por causa de contratos privados, sem ainda entrar aqui se houve, se não houve, se deveria ter feito ou não, onde ministros do STF, esposas, filhos, estão ali ligados a esse contrato. Isso fica para a população uma imagem ruim. E não só uma imagem, acaba também transcendendo para a legitimidade democrática que esses órgãos deviam zelar. Agora, essa investigação ela envolve valores bilionários e também contratos bastante complexos, né, Eduardo? Na sua avaliação, quais são aí os maiores desafios legais para provar, portanto, a responsabilidade individual, eu digo, nesse tipo de fraude financeira? Dificilmente o operador do banco, quanto maior a fraude, a gente tem que entender, é o que tudo indica. Não estamos aqui tratando, como você mesmo falou, de uma fraude pequena, de um desvio de pequenos valores, mas de desvio de valores bilionários dentro de um sistema, tanto que correu-se o risco de colocar em xeque um sistema de proteção do banco, que é aquele sistema de 200, que todos os bancos, caso um banco venha a ser liquidado, eles pagam aquelas pessoas que investiram naquele banco até 250 mil, né? O fundo garantidor. E todos os bancos vão ter que agora botar a mão no bolso para pagar esse saldo para esses investidores, para cada CPF até 250 mil reais. Então, isso estava colocando em xeque a própria proteção criada pelo sistema. E aí, quando você entra nessa esfera, a gente não está falando de qualquer gerente ou qualquer administrador que consegue ter uma conduta dessa dentro de uma instituição financeira. Nós estamos falando do alto escalão dessa instituição financeira. Nós não estamos falando de um gerente de banco. Para mim, fica muito claro que, se comprovadas esses tipos de fraude que estão sendo investigadas e que são noticiadas pelo próprio Banco Central, nós estamos falando de alto escalão da instituição financeira, e não apenas alguns gerentes ou administradores mais baixos. Agora, Eduardo, esse caso tem gerado grande repercussão pública, né? Tanto que nós estamos aqui falando e analisando aí o que está acontecendo. Qual que é o risco, na sua opinião, de pressão política ou mesmo midiática influenciar a condução aí desse caso? A influência política e midiática, ela sempre vai existir, e pelos males e pelos bens que ela tenha, ela é necessária. Então, ao mesmo tempo que você vai ter uma resposta política de um lado, também vai haver uma resposta política na condução desse caso do lado contrário. E agora a gente tem que debater. Eu acredito que todas as instituições vão ter que debater sobre isso. O Congresso Nacional vai ter que debater sobre isso, a Presidência da República vai ter que debater sobre isso, e o próprio Judiciário vai ter que debater, vai ter que se debruçar sobre essas questões. Novamente, estamos num momento que tem que haver modificações legislativas. Talvez seja o ponto de, novamente, a gente estreitar e mesmo vincular legalmente, e aí sendo feita pelo Congresso, talvez por uma emenda à Constituição, mostrando quais são os limites de escritórios ligados, de parentes, de ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que tenham limitações claras, respeitáveis,
que deixe tudo muito claro, exatamente porque a gente não está falando aqui de ministro 1, 2 ou 3. Nós estamos falando aqui da instituição Supremo Tribunal Federal. Nós estamos falando aqui da instituição Superior Tribunal de Justiça, que é efetivamente, que tem a cargo da nossa Constituição, que dá-lhes o poder de decidir sobre a nossa Constituição e sobre a interpretação da nossa lei federal. Olha o tamanho que é essa importância para que alguns ministros, alguns pontos, venham a colocar desconfiança sobre esses órgãos. Para mim, é um momento sério que deve ter uma resposta séria. A sociedade já está dando a resposta. O clamor já está vindo de várias áreas da sociedade. Nós estamos vendo empresários se movimentando. Nós estamos vendo pessoas reclamando. E agora falta exatamente os órgãos que têm que ouvir esses reclames de interceder e fazer aquilo que é a nossa Constituição. Legislar. O judiciário tem que reafirmar, através de código de éticas ou outras questões que já foi até posta pelo ministro Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, e outras questões também na própria OAB. A OAB, como advogado, como instituição dos advogados, deve interceder sobre isso também. Quais são os limites éticos do advogado? Porque a gente não está só falando aqui dos ministros, mas os advogados também que estão ali, que fazem esse tipo de lobby. Eles também são prejudiciais à instituição pelo Estado Democrático de Direito nesse sentido. Então, nós estamos falando aqui que precisamos ter uma resposta não só do STF, mas de todos os órgãos que estão aí dentro desse sistema que é o nosso Estado Democrático de Direito. Eduardo, para finalizar nossa conversa, além desses depoimentos que estão acontecendo hoje no STF, você acredita que há a possibilidade aí de outros ex-executivos e também membros do banco, a possibilidade de que eles sejam também chamados para depor futuramente sobre o caso? Com certeza. Eu acredito que os próximos passos, antes mesmo de termos a acareação, que outras pessoas, outros executivos sejam chamados para declarar, para falar aquilo que aconteceu e aquilo que eles sabem, até para definir uma estratégia de investigação, quais vão ser os pontos que o delegado vai trazer e o que vai definir, né, no seu inquérito policial, e a partir daí verificar se há necessidade de uma criação ou se não há uma necessidade de criação. O delegado já tem elementos ali para definir realmente e indiciar as pessoas ou não indiciar as pessoas que estão por trás dessa possível fraude bilionária que estamos aí diante do nosso sistema jurídico e do nosso sistema financeiro. Eduardo Milhomes, advogado criminalista. Eduardo, muito obrigada, viu, mais uma vez por estar conosco aqui no Tempo News. Obrigada pela parceria durante todo esse ano de 2025, que possamos estar juntos aí, fazendo boas análises em 2026. Um excelente ano novo para você. Um excelente ano novo para você também. Espero estar aqui. Um fechamento de 2025 lindo para todos vocês e um ótimo início de 2026, que possamos aqui trazer novas questões, mas que sejam questões que a gente aprimore para frente daqui, que a gente consiga aprimorar todo o nosso sistema e melhorar em 2026. Muito obrigado e feliz ano novo para todos.